Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. Há muitas coisas que eu não consigo nem desabafar. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus a cada um dos meus amados irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Nesse dia de sábado, Deus possa aí abençoar sua vida. Amém? Hoje nós vamos passar por aqui para podermos aí entender um pouco a respeito dos livros da Bíblia. Muitas pessoas têm dificuldade, de aprender. Então nossa função como ministro do Senhor é ensinar, Aqui quem vos fala é o evangelista Felipe Sinótico, Nós estamos aí com diversos cursos, Para você que queira aí fazer os cursos, o telefone de contato é 966-54-3559. Entre em contato comigo. É diversos cursos, tem seminários bíblicos, para que assim nós a cada dia possamos aí, aprender mais e mais de Deus. O homem ele tem que entender algo, que nós nunca podemos se apegar ao nosso próprio entendimento, Que muitos pegam na Bíblia para ler e querem ler da sua forma, não é verdade? Mas devemos sempre orar para que Deus possa trazer as revelações. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos livros da Bíblia. Vamos começar a falar da Torá. O que é a Torá? O propósito da Torá, Então nós vemos que a Torá ou o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós vemos aí que Pentateuco, a palavra penta vem de 5, Quais são os Pentateuco? Os Pentateucos são, os 5 livros da lei: Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quais são os livros de poesia da Bíblia Sagrada? Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela se divide em 2 partes: o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito para a nação de Israel, foi escrito no hebraico com alguns trechos em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, Todos nós já sabemos. Esses são os livros de poesia. Quais são os livros históricos do Velho Testamento? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Falaremos aqui um pouquinho sobre os profetas menores, Qual foram os profetas menores dentro da Bíblia? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Qual foi os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel, os profetas maiores. Então nós vamos ver que na nossa Bíblia Sagrada, entre o livro de Malaquias e Mateus, tem uma folha em branco, conhecido como período intertestamentário ou período
interbíblico, ou possa ser até conhecido como os 400 anos de silêncio. Nós sabemos que nessa época de 400 anos do silêncio, né, uma ponte ligando aí o Velho Testamento ao Novo, nenhum profeta falou inspirado por Deus, né? Então nós vamos entrar aí no Novo Testamento. Nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos e eles servem de base para o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É livro histórico do Novo Testamento. Nós sabemos que a partir do Ato dos Apóstolos conta aí a história da igreja primitiva. E Atos é a continuação do livro de Lucas, né? Louvado seja o nome de Deus. Quais são as epístolas paulinas? Vamos ver? Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, eis aí as epístolas paulinas. Epístolas gerais da Bíblia: Hebreus, Tiago, né? Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Então nós chegamos aqui agora ao livro da Revelação, livro do Apocalipse, como nós, muitos estudiosos da palavra, conhecem o livro de Apocalipse como o livro, né, conhecido como escatologia, né? Então nós lembrando aí que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é a lei, né, de Deus, né? Então nós vamos ver que o Antigo Testamento, a lei registra histórias sobre a criação do mundo, o dilúvio, Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Israel no Egito, o Êxodo, e o tempo que os filhos de Israel, né, passaram no deserto antes de entrar na terra prometida. O livro da lei também contém as regras que Deus deu ao povo no Monte Sinai, que regulamentava o sacrifício, a adoração e a vida eterna, né? Então nós sabemos, né, voltando aí, que os livros históricos dentro de nossa Bíblia Sagrada, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias e Esther. Os 12 livros históricos dão continuidade à história do povo de Israel e à conquista da terra prometida. No livro de Josué é também registrado o ciclo contínuo da desobediência em um reino, em um juiz, os primeiros reis. O Reino Unido, o reino dividido, a invasão da Síria, a invasão da Babilônia, os anos no exílio e o retorno da repetição da palavra durante o domínio da Pérsia, né? Então nós vemos aí que continuação da história do povo de Deus. Nós vemos aqui então que poético e sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né? Os 5 livros poético e sabedoria incluem Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Eles ilustram a forma criativa do povo de Israel se expressar diante de Deus e dos outros. Então nós vemos aqui que os profetas maiores, como um pouco agora eu disse, que são Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel, né? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Os 5 livros dos profetas maiores não são chamados assim por causa da qualidade ou importância da mensagem, né? Sabemos aí que Deus não tem quantidade, Ele quer uma quantidade, mas que tenha qualidade. Louvado seja o nome de Deus. Mensagem que eles apresentam, mas por causa do tamanho dos livros, os profetas transmitem recantos de Deus que incluem julgamento e esperança para hoje,
e para o futuro próximo, assim como para o futuro distante e esperança da vinda do Messias. Profetas maiores: Osés, Joés, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonia, né? Os 12 profetas menores, chamado o livro dos 12, a Bíblia hebraica são tão importantes quanto os profetas maiores são chamados de menores, por serem de curta extensão. Os profetas menores também trouxeram mensagens de julgamento e de esperança da parte de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí, né, a importância dos profetas menores. Evangelhos e Atos, né? Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os evangelhos, 4 primeiros evangelhos, né? Livro do Novo Testamento, registra a boa notícia do plano de Deus de enviar um Salvador através de vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada escritor tem o seu próprio método ou estilo de comunicar a vida, a mensagem de Jesus Cristo. E o evangelho e o livro de Atos, né? Atos é o registro dos atos ou ação dos discípulos de Jesus Cristo. Foram radicalmente mudados após a ressurreição. Atos inicia com o derramamento do Espírito Santo e descreve o esforço missionário dos primeiros seguidores de Jesus Cristo e como eles espalharam a mensagem do Evangelho por toda a Judéia e Samaria. Atos também registra ações dos apóstolos e de outros cristãos corajosos para espalhar as boas novas de Jesus aos judeus e gentios do Império Romano. Nós sabemos aí que quem era os gentios, né? Gentil era povo que não era israelita. Vamos entender aqui um pouco a respeito da carta de Paulo, que são as epístolas, né? Romano, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, né? O apóstolo Paulo escreve 13 cartas a novas igrejas, pastores e amigos, a fim de orientar, encorajar e corrigi-los. A maioria das cartas foi escrita com um propósito específico ou foi dirigida a uma questão ou problema específico. Louvado seja aí o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As epístolas gerais e o Apocalipse. As 8 epístolas gerais, né, foram escritas por outros apóstolos e líderes, incluídos Simão, Pedro, Tiago, João e Judas. Foram dirigidas aos cristãos primitivos para orientar e encorajar em meio à perseguição e advertir sobre falsos ensinos. Então nós vamos ver aí que louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos entender um pouquinho agora a respeito dos autores, né, dos livros. Glórias a Deus. Gênesis. Quem foi o autor do livro de Gênesis? Nós sabemos aí que Gênesis ele foi revelado a Moisés, né? Quem? Moisés. O que? Os começos. Aonde? Egito, em Canaã. Quando? 1450 AC a 1400 AC. Por quê? Para demonstrar que Deus é soberano e ama a sua criação. Então nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, né, os esboços dos capítulos. Louvado seja o nome do Senhor. Criação, a queda do dilúvio, 1:11. Abraão, 11:25. Isaac e Jacó, 25 ao 36. José, 37:50. Então nós vamos ver que o versículo chave do livro de Gênesis, né, estabelecerei a minha aliança eterna entre eu e você e seus futuros descendentes, para ser o Deus
e o Deus dos seus descendentes. Gênesis 17, versículo 7. O livro de Êxodo, né? Quem escreveu? Moisés. O que, né, propósito do êxodo? Libertação da escravidão, da onde? Do Egito, de Canaã. Quando? 1445 AC a 1440 AC. Por quê? Para mostrar a fidelidade de Deus por meio da sua aliança e oferecer a Israel diretrizes para uma vida saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos ver que o versículo-chave do livro de Êxodo: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Sabemos que o nome de Deus é o eu sou o que sou. E isto que você dirá ao israelita, que eu sou o que me enviou a vocês. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem coisas dentro da palavra de Deus, né, que você, para estudar a Bíblia, você tem que sempre estar aí pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus e nunca se apegar ao próprio entendimento, porque então, como diz, né, que a cada dia a palavra de Deus se renova. E para cada um, Deus aí dá uma forma diferente. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Siga meu canal no YouTube, Felipe Pereira, né? Tem diversos vídeos lá sobre vários assuntos, né? Tem aulas novas também que assim eu vou estar colocando. Então vamos continuar aqui para nós podermos aprender a respeito da questão dos livros da Bíblia, né? Esses são os básicos, né? Também tem aulas avançadas, aula mais profunda, né? Você que te interessa fazer os cursos da Bíblia, 9666-543559. Mas qual é o valor dos cursos? Nós sabemos aí que o Instituto Porta Estreita, né, está com diversos cursos, diversos seminários, né? Eu envio para o seu endereço apostila, certificado. O valor dos seminários está saindo o valor de R$ 500. Os cursos avançados é 1.500, né? Reconhecido por lei, diploma quente. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa assim estar abençoando a sua vida. Mas também, se você, irmão, não tiver muita condição, né, e querer fazer o curso, você pode entrar em contato comigo, né, que a gente vê a melhor forma. Amém? Deus abençoe. Então nós vamos ver que o livro de Levítico foi Moisés que escreveu. O que trata o livro de Levítico? São as leis, né, e sacrifício, onde? No Sinai, em Canaã, quando? 1445 AC a 1400 AC. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Para instruir Israel como ser santo, a ser uma bênção para os outros, né? Então nós vamos ver que o versículo-chave de Levítico, olha que interessante: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. O Deus, né, de vocês, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos falando aqui a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, né, o Pentateuco, a Torá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Números. Quem escreveu? Moisés, né? A palavra Moisés significa líder, né? O que, né, é o livro de Números? Falar a respeito do censo, né, e história, onde? Fronteiras de Canaã, quando? 1445 AC a 1400 AC. Por quê? Para lembrar o que acontece quando as pessoas se rebelam contra Deus. Versículo-chave: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Números, capítulo 6, versículo 24 e 26. Deuteronômio, também, né, o autor Moisés. O sermão de Moisés. Planície de Moabe, quando? 1445 a.C. a 1400 a.C. Por quê? Para lembrar ao povo o que Deus espera deles. Versículo-chave:
O Senhor é o nosso Deus e o único. Ame de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 5. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aí que em Deuteronômio nós vemos aí os sermões de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos agora para os livros históricos, do Velho Testamento. Josué. Quem? O autor de Josué ele é desconhecido. Provavelmente muitos acreditam que seja Josué. O que trata o livro de Josué? A história da conquista, aonde? Canaã, 1405 AC a 1383 AC. Para afirmar ao povo que a obediência a Deus é recompensada. Esboço do capítulo, versículo-chave. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Josué, capítulo 1, verso 7. Então nós vemos aí que quando o cristão passa por luta, ele não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque quem é zero à esquerda é Satanás. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que estar na posição, tem que estar no direito. Louvado e bendito seja aí o nome de Jesus Cristo, Então nós vamos ver que Juízes, provavelmente também é um autor desconhecido, muitos acreditam que seja Samuel, A história anterior aos reis, aonde? Canaã, 1086 AC a 1004 AC. Para quê? Para realçar a importância de permanecer fiel a Deus. Esboço dos capítulos. Versículo-chave. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes capítulo 21, versículo 25, Nós vemos aí que logo em seguida vem reis. O autor de reis é desconhecido, Trata de quê? Avaliação dos reis, no exílio na Babilônia. Quando? 590 AC a 570 AC. Para demonstrar o valor de obedecer e o perigo de desobedecer a Deus. Versículo-chave. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, parte A. Deus abençoe. 2 Reis, autor desconhecido, O que? A avaliação dos reis no exílio da Babilônia de 590 AC a 550 AC. Para quê? Para demonstrar o valor de obedecer a Deus. Versículo-chave. E Ezequiel orou ao Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. 2 Reis, capítulo 19, versos 15. Crônicas. Provavelmente quem escreveu Crônica foi Esdras, Então nós vamos ver que primeira Crônicas, revisão do reino de Davi, aonde? Judá, 450 AC a 425 AC. Para quê? Para incentivar o remanescente. Remanescentes são aqueles aí, lembrando, os que sobraram, Versículo-chave de 1 Crônicas. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me dos males e livra-me das dores. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. 2 Crônicas. Quem escreveu 2 Crônicas também foi Esdras, Rei de Judá, que se destacaram. Onde? Judá, 450 AC, 425 AC. Para quê? Para mostrar os benefícios que vêm da obediência. Versículo-chave de 2 Crônica deste livro. Quando a nós, o Senhor e o nosso Deus,
e não o abandonamos. 2 Crônica, capítulo 13, versículo 10, parte A. Louvado seja aí o nome do Senhor. Ruth, aleluia. Quem foi autor de Ruth? Autor desconhecido. História de uma estrangeira fiel. Aonde? Canaã. 1046 AC a 1035 AC. Para demonstrar o tipo de bondade, fidelidade, lealdade e amor que Deus deseja para nós. Versículo-chave do livro de Ruth, né? Está em Ruth, capítulo 1, versos 16. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, 1 Samuel, autor desconhecido. Para quê? Narrativa de evento, onde Israel e Judá, quando 1050 AC a 750 AC, para recordar como Israel obteve um rei. Versículo-chave, 1 Samuel 15, 22. 2 Samuel, autor desconhecido, narrativa do evento, Israel e Judá, quando 1050 AC a 750 AC. Para quê? Para demonstrar a proeminência da linhagem de Davi. Versículo-chave de 2 Samuel, capítulo 7, verso 9. Esdras, quem escreveu Esdras foi Esdras, né? O autor. A história da reconstrução, onde Judá 457 AC a 447 AC, versículo-chave, Esdras 3, versos 11. Neemias, história da reconstrução, onde Judá 445 AC a 430 AC, para mostrar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Versículo-chave de Neemias está em Neemias 8, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, né? O autor de Esther é um autor desconhecido, né? História da redenção. Aonde? Na Pérsia, né? Ciro, rei da Pérsia, né? Quando 464 AC a 435 AC, para demonstrar que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Versículo-chave, Esther, capítulo 4, versos 14. Então nós vamos ver aqui agora os livros poéticos, né, e de sabedoria. Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Autor desconhecido. O que trata o livro de Jó? História de perseverança. Aonde? Mesopotâmia, né, e Uz. Para quê? Para mostrar a soberania de Deus e ilustrar a fidelidade em meio ao sofrimento. Versículo-chave do livro de Jó. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Deus conhece perfeitamente todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Louvado seja ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo. Quem? Davi. O livro de Salmo, ele tem aí diversos autores, né? Como Davi, Moisés, Asaf, Salomão, Etan, filho de Coré, né? Então nós vemos que ver o que? Poesia e música, né? Composta de algumas orações. Onde? Antigo Israel. Quando? 1410 AC a 430 AC. Para ensinar a verdadeira comunhão com Deus e a adoração. Versículo-chave. Salmos 145, versículo 21. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbio. Quem? Salomão e outros. Vemos que o livro de Provérbio é um livro de sabedoria. Aonde? Israel, 950 AC a 700 AC. Para dar a sabedoria e a orientação aos filhos de Deus. Provérbio 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eclesiastes. Provavelmente o autor de Eclesiastes foi Salomão, né? Sabedoria, onde? Jerusalém, 935 AC. Para apresentar uma pesquisa para descobrir a verdade. Versículo-chave do livro de Eclesiastes está em Eclesiastes, capítulo 12,
versículo 13 e 14. Cântico dos Cânticos, Salomão, autor. Poema de amor, aonde? Jerusalém, 965 AC. Para ilustrar, né, a alegria do amor autêntico encontrado no casamento. Versículo-chave do livro de Cântico dos Cânticos. Cânticos, capítulo 8, versos 7. Louvado seja ao nome de Jesus Cristo. E nós vamos entrar agora o estudo dos profetas maiores e dos profetas menores, né? A partir da semana que vem, nós falaremos sobre o Novo Testamento, amém? Então nós vamos ver aqui profeta maior, Isaías. O livro de Isaías, quem é autor foi Isaías. Profecias e julgamento, aonde? Judá, 740 AC a 680 AC, para convencer o povo de que a salvação era possível através de arrependimento e esperança na vida do Messias. Qual é a palavra-chave do livro de Isaías? Isaías capítulo 9, verso 6. Jeremias, o autor do livro de Jeremias foi Jeremias. Profecias e julgamento, onde? Judá, 626 AC a 560 AC, para avisar Judá de sua destruição, lembrar de seu pecado e convencer o povo a submeter-se aos invasores da Babilônia. Qual é a palavra-chave do livro de Jeremias? Jeremias 29, versículo 11. Capítulo 29, versículo 11. Lamentações. O autor de Lamentações, Jeremias. Trata de que? Lamentações e poética. Aonde? Na Babilônia, que é 86 AC a 584 a.C. Para quê? Para expressar o desespero do povo de Judá pela perda da sua terra, da cidade, do templo. Versículo-chave. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Ezequiel. O autor, Ezequiel. Profecia e aviso, aonde? Na Babilônia, 587 AC a 565 AC. Para quê? Para confortar o pecado do povo, oferecer uma última chance de arrependimento e de dar esperança. Versículo-chave, Ezequiel 36, versículo 26. Daniel, autor do livro, Daniel. Profecias apocalípticas, né? Nós sabemos aí que para se entender o Apocalipse, tem que ler o livro de Daniel e Ezequiel, que nos traz algumas visões dos animais e outros símbolos, umas tipologias, né? Aonde? Na Babilônia, 605 AC a 530 AC, para convencer os judeus exilados de que Deus é soberano e apresentar uma visão de sua futura redenção. Esboços, né? Versículo-chave, Daniel, capítulo 2, versículo 44. Então nós vemos aí a respeito dos profetas maiores. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Profeta maiores, Oséias. O autor do livro foi Oséias, Profecias e Aviso. Onde? Jael. Em 755 AC a 710 a Deus, para ilustrar o adultério espiritual de Jael e alertar sobre a destruição. Versículo-chave, Oséias 4, versículo 6. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Joel, o autor do livro, Joel. Profecia e julgamento, aonde? Judá, né? Para chamar Judá ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento. Versículo-chave, Joel capítulo 2, versículo 28. Glórias a Deus. Amós, autor do livro, Amós, Profecia e Julgamento, onde? Jael, 760 AC a 750 AC, para acusar e julgar Jael de injustiça e falta de misericórdia. Amém? Versículo-chave, Amós 5, capítulo 5, versículo 14. Então nós vamos ver aqui Obadias, o autor, Obadias, Profecias, Judá, 586 AC. Para quê? Para profetizar contra Edom,
né? Versículos chaves, Obadias 10. Vamos ver aqui os profetas menores, Jonas, autor Jonas, história de misericórdia de Deus, aonde? Nínive, 783 AC a 753 AC, para mostrar que Deus ama todos. Versículo chave, Jonas 4, versículo 2, parte B. Miqueias, autor do livro, Miqueias, profecia e julgamento, Israel e Judá, quando? 739 AC a 686 AC, para alertar o povo sobre o julgamento e oferecer esperança. Palavra-chave, Miqueias 6, capítulo 6, versos 8. Naum, autor do livro, Naum, profecia e julgamento, Judá e Nínive, 764 AC a 612 AC, para anunciar o julgamento de Nínive e do Império Assírio. Versículo-chave, Naum, capítulo 1, versículo 7. Abacuque. Quem foi o autor? Abacuque, profecias e julgamento. Aonde? Judá, 609 AC a 597 AC. Versículo-chave, Abacuque 3:18. Sofonias, autor. Sofonia, profecias e julgamento, Judá, 640 AC a 628 AC, para promover o arrependimento. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Ageu, autor Ageu, profecia e esperança, Judá, 520 AC, para exortar o povo a concluir a reconstrução do templo. Versículo-chave, Ageu, capítulo 2, verso 5. Né? Zacarias, autor foi Zacarias, profecia e esperança, aonde? Judá, 520 AC a 519 AC, para dar esperança aos remanescentes, aos que sobraram. Versículo-chave, Zacarias 9, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Malaquias, o autor Malaquias, profecia e julgamento, aonde? Judá, 430 AC a 400 AC, para examinar as ações de Judá e fazê-lo entender que Deus tem prioridade. Palavra-chave, versículo-chave do livro de Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Amém? Que Deus aí possa abençoar a sua vida. Amém? E que você venha ficar com esses estudos. A partir de semana que vem eu estarei colocando aqui para os irmãos, gravando um vídeo falando a respeito aí do Novo Testamento, os 4 evangelhos de base do Novo Testamento, livros históricos, livros poéticos, os 400 anos de silêncio, né? Que Deus assim possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério. E os irmãos que se interessar a fazer curso, é só entrar em contato, 21 966 54 35 59. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As apostilas dos cursos a qual eu dou são as apostilas bem explicativas, né? Eu envio o certificado e a carteirinha pelos correios. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E que Deus possa se abençoar. Quando os irmãos estiverem orando, ore pela minha vida, amém? E que a paz de Cristo Jesus, essa paz que nos acende todo entendimento da parte de Deus, e não do homem, te abençoe. A paz do Senhor Jesus.